salmista diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então, nessa manhã, a palavra do Senhor nos diz para nós alegrarmos o nosso coração, porque nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos a quem nós buscamos. Conhecemos aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós precisamos, do que nós pedimos. Então nós queremos cantar esse cântico ao Senhor, declarando a Ele a certeza que nós temos a certeza de quem Ele é. Amém? Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Leia sua rede ao mar, leia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Então lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Amém. Beleza, ok. Ok, então, pessoal, olha aí, hein? Nós estamos aqui de novo, trocamos aqui o estúdio. O diretor está arrancando o cabelo da cabeça, né? Coisa aqui está animada. Então, os irmãos vão tendo paciência conosco aí. Nós vamos aqui ajeitando, ó, né? Os meus alunos ficam por aqui, porque agora eu fiquei pequeno, fiquei original, né? Quando você troca o estúdio, aí muda tudo, né?
os fios já não querem tocar mais e vira aquela baderna. Mas nós louvamos a Deus por estarmos com os irmãos aqui nessa manhã. E já de antemão, não é? Quero aqui já deixar aqui alguns agradecimentos. Quero agradecer aí a Cláudia, né, do Neguinho, fez almoço para nós essa semana. A Lúcia do Anderson, né, fez almoço para nós essa semana, também foi bem joia, né? O Neguinho, o Anderson que trabalhou comigo essa semana de segunda a sexta-feira, né, das 8 às 6 da tarde, lá na casa da missionária Keile. Nós demos um tempo lá por causa de dinheiro e por causa de outras situações. E agora nós retomamos, né? Quero agradecer ao Wagner aí da Edriene, né, que está organizando parte das tintas para nós também. Vamos, creio em nome de Jesus, que aí dentro de uns 15 dias, por aí, nós consigamos terminar, né, essa obra lá. E se você tem a vontade de nos ajudar ali, né, financeiramente, os irmãos possam estar nos ajudando. Quero agradecer ao Ado, ao Carlinhos, né, que essa semana foi quem nos bancou ali financeiramente. Nós pudemos retomar essa semana, tá ok? Bom demais da conta, hein? Irmãos, estamos lá. Lição de número 12. Evangelização e responsabilidade social, né? Uma lição aí do pastor Luiz César Nunes de Araújo. Também quero falar para os irmãos o seguinte, irmãos. O Marquinhos da Alessandra e o Otávio é baderna e eles ficaram só na pescaria. Foi uma pandemia lascada para esses camaradas. Esses camaradas estão na folga, mas na folga grande, né? Só pescando, mas é assim mesmo a vida, né? Enquanto uns trabalham, outros se divertem. É assim a estrada. Que Deus possa abençoar vocês aí também onde que vocês estão, hein? Já oraram por nós, né? Os irmãos lembram do texto? Lucas capítulo 4, verso 16 a 19. Então os irmãos podem deixar o seu texto aberto lá, né? Apesar que nós vamos andar aqui por outros textos também, não é verdade? E como mudou o estúdio, agora você não fala diretamente com o diretor, você tem que gritar lá para ver se o camarada está te ouvindo noutra ala, né? Aqui é a ala A e lá é a ala B, que está parecendo um CEPAI agora. O negócio está feio. Ó, diretor, tudo no esquema aí, meu querido? O pessoal pode mandar as perguntas quando começar, pedidos de oração também, a irmã Sara vai estar orando aqui no final, tá tudo certo aí, meu diretor? Beleza. Esse trabalhou também aqui, boa parte da semana aqui, organizando essa questão da internet e outros, né? Lá no Maria de Oliveira entregamos cestas básicas também, o pessoal que tinha necessidade, né? Então, estamos aí. Irmãos, vamos lá. Eu acredito aí, ó, que nós paramos na introdução, como sempre, né? Nós terminamos lá sobre aquela questão de evangelizar, fazer discípulos e ação social, né? E ficamos lá no rodapé. Lá no rodapé, viu? Não é isso, irmã Flaviane? Lá no rodapé da página. Então ficou assim, olha. Nessa questão, muitos cristãos ficam divididos, pois acham que devemos tão somente salvar o mundo, enquanto outros querem apenas melhorá-lo. Mas Jesus, o nosso modelo em todas as coisas, mais uma vez, né, nos dá a direção. Ele fala muitas vezes em livrar o mundo do fogo eterno. Aqui temos os textos, né? E vamos ler esses textos agora. Da necessidade urgente de pregarmos o evangelho a cada criatura. A vida eterna é o alvo primeiro do seu ministério, do ministério de Jesus, não é? Então vamos voltando aqui, nessa parte da introdução, e vou dar aqui os textos aqui para os irmãos que conseguem ficar aqui dentro da sala comigo, né? Os outros não conseguem.
Flaviane vai ficar aí com Mateus 5:22. A Ivana vai ficar com Mateus 13:40. E a irmã Chara vai ficar com Mateus 18, de 8 a 9. Tá certo? E eu já vou deixar aberto aqui Marcos capítulo 9, verso 43, para poder ler junto com os irmãos. Né? Então vamos ler esses textos e vamos continuar aqui a nossa lição, tá certo? Então, o nosso professor ele fala aqui sobre essa questão, né, de que os crentes estão divididos, né, muitos crentes estão divididos nessa questão da ação social e da evangelização. Alguns estão dando mais valor na ação social, estão fazendo isso de uma forma mais primária do que a evangelização. Até porque fazer ação social, ela é mais fácil para nós, né? Para chegarmos, irmos de encontro à necessidade das pessoas, de entregar uma coberta, uma cesta. Esse negócio ele é mais fácil. Por que ele é mais fácil? Porque a pessoa ela já está dando importância para essa necessidade que ela tem. Então, ela não vai nos rejeitar, não é verdade? Porque estamos indo de encontro àquilo que está doendo nela. Então, você chega com a cesta, a pessoa já vem rindo, abraçando, né? E nem está podendo abraçar. E você chega com a coberta, a pessoa que é um morador de rua ou outro, né? Você chega com fogão, com gás. Então, tudo beleza. Está tranquilo, aí fica beleza, aí fica cômodo para nós esse negócio. É muito cômodo, não é? O que mais pega no meio cristão é essa coragem, né, de se passar essa mensagem de Jesus Cristo, que parece uma mensagem maluca, uma mensagem de gente meio doida. Do Deus que vem e que morre para buscar aqueles que estão perdidos. Ó, que coisa, né? Então, é mais difícil. As pessoas têm uma dificuldade. Por isso que nós discutimos naquela aula passada, né, do pessoal falando que é mais fácil falar com os amigos, falar com os parentes. Porque você já tem costume com o pessoal lá. O mais difícil é você nunca ter visto a pessoa e abordá-la para poder anunciar o Evangelho. Então, nós falamos sobre isso. Nessa parte aqui, ele fala que as pessoas estão divididas sobre isso. Né? Estão divididas por quê? Porque estão dando mais ênfase na questão da ação social do que na própria evangelização. Né? E outros, em contrapartida, também estão brigando, dando, né, só ênfase, não mais ênfase, porque é certo dar mais ênfase na pregação do Evangelho, mas estão dando só ênfase na pregação do Evangelho e estão também abandonando a ação social. Né? A irmã Flaviane, então. Mateus 5:22. Isso. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, esse texto aqui tem duas palavras aí que pega, né? Uma delas é raca, né? E a outra, na tradução dos irmãos, deve estar como louco, não é? Essa primeira que eu disse, em algumas traduções, deve estar insensato, não é? Deve estar imprestável, miserável, qualquer coisa assim. Existe aqui, quando ele coloca esses versículos, né? Melhorar o mundo. Aqui é melhorar o mundo. Chama-se relacionamento com pessoas, né? E seja com quem for. Tá tranquilo. Aí o diretor jogou um arzinho aqui para ventilar em nós agora. Está começando a melhorar aqui nesse estúdio, irmãos. Se tiver café também, um pão de queijo, diretor, traga aí para a gente. Vai dar tudo certo, né? Então aqui, esse primeiro texto fala sobre relacionamentos, né? Relacionamento com pessoas. Ele fala, então, aí, se alguém vai chamar outro de imprestável, de miserável, né? De insensato. Isso sem motivação, né? Irado. A ira, ela está aqui plausível, né? Então, essa pessoa, ela está aí correndo o risco do fogo eterno, né? Do fogo do inferno. É engraçado isso porque a ira,
ela está em contraponto com o amor, né? Então, a ira nesse texto, ela está à mesma altura de um assassinato. Ela está na mesma altura de um assassinato. E as pessoas, então, quando iam para o Sinédrio, e o Sinédrio era quem tinha o poder da vida e da morte, o Sinédrio poderia, então, condenar essa pessoa a ser lançada de um alto monte, né? E o seu corpo, então, era jogado, ia espatifar lá no chão, para mostrar rigidez, né? Com que Deus também iria operar sobre essas vidas no final, sobre a condenação que haveria sobre elas, né? Por isso que Jesus ele vem dizendo sobre o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, né? A síntese do decálogo, ela vai acontecer como o amor ao próximo como a si mesmo, quer dizer, é contra a ira. Então o amor, ele está aí em contramão da ira, tá certo? Então essa palavra aqui é pesada, né? Os irmãos olham aí, acham que é uma pesada, é uma palavra que você pode falar de qualquer forma para o irmão, não. Não irai-vos, não pode se irar. Se você está irado, você vai ter que ter uma motivação muito interessante quanto a isso. E não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, esse negócio tem que acabar logo. Se a ira continua, essa ira ela vai chegar nesse ponto, né, de ser comparada como alguém que matou o outro, tá certo? 13:40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Só por questão aqui de informação, né? Números capítulo 20, verso 10, essa palavra segunda, que é para louco, que eu falei só raca, mas eu não citei a questão da outra, que está como louco, né? Ela é traduzida no hebraico como rebelde, né? Como rebelde. A possibilidade que os estudiosos dizem que essa segunda palavra aí foi a palavra que foi dita por Moisés, né? Lá em Números 20, verso 10, quando o povo leva ele a ficar irado e a bater na rocha 2 vezes, né? Então ele usa essa palavra, é uma palavra muito forte. A maioria dos teólogos vão dizer que foi por causa dessa palavra que o Moisés e o Arão acabam ficando de fora da terra prometida, né? Então não é uma palavra qualquer, é uma palavra bem pesada, né, que está aí. A Ivana leu aqui então já sobre o joio e o trigo, né? Aí em Mateus 13:40, não é? O joio vai ficar de fora, né? Vai ser queimado. Quem vai colher o joio no final são os anjos, não é? Os anjos é quem vão fazer essa colheita e vai queimar esse joio no final. Então, nesse texto também fala dessa questão do fogo do inferno, não é? Esses também vão para o fogo do inferno. Por que nós estamos usando esses textos aqui? Vamos para o próximo. Porque melhorar o mundo aqui, né, tanto na ação social, nós estamos melhorando, mas na evangelização nós estamos salvando o mundo, né, salvando o ser humano, salvando aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador, a sua vida vai ser salva. Então, quando ele diz aqui salvando o mundo, é salvando aqueles que creem em Jesus Cristo pela pregação do Evangelho, porque o caminho deles é o fogo eterno, né? Então, estamos livrando eles do fogo eterno. 18, 8 e 9. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2, seres lançado no fogo eterno. Não é literalmente, né, irmãos? Porque senão quase a população inteira já estava sem um braço, sem uma perna, sem um olho, né? Tá todo mundo já
meio acabado. O que ele está dizendo aqui é que nós devemos, né, decapitar essas práticas das nossas vidas. Devemos morrer para essas coisas. Então, o que está pegando é a prostituição. Devemos morrer para a prostituição. O que está pegando é a pornografia aí, né? Nas redes sociais. Você entra para estudar, fazer qualquer coisa, de repente já é arrastado. Morra para a pornografia, não é? O que está pegando aí? É um vício, é alguma coisa que está te dominando, né? É uma força da sua carne que está te amarrando. Morra para essas coisas, morra. A sua carne tem que ser mortificada, mortificada. Como que vamos ser mortificados? Pela pregação do Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32, não é? Então é isso que acontece. Jesus Cristo já morreu por nós e nós precisamos ser sepultados na morte de Jesus. Nós precisamos ser sepultados, significa morremos também, nos tornamos novas criaturas. Isso é a regeneração. E na conversão das áreas, se uma área grita, você também entrega essa área ao Senhor Jesus Cristo e ela é arrancada também da sua vida e você vai caminhar aí em santificação. Ok? Vai falando aí com o diretor aí, tá certo? Ok. Só a questão de curiosidade também, lá em Mateus 23, 17 a 19, quando falamos daquelas palavras lá, não é? De rebeldia, do pessoal maluco lá, Jesus ele usou essas palavras nesse texto, ó, lá em Mateus 23, 17 a 19, né? E ele está usando elas com razão, né? Tem razão de estar usando elas lá. Então Jesus não pecou, Jesus pecou, não, Jesus não pecou, né? Ele está usando e usando ela com razão, tá ok? Os alunos aqui presentes também, se quiser fazer pergunta, fica à vontade aí, viu? Vocês estão livres. Ok. Depois ele coloca lá para nós, né, o Marcos 16:15, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado, né? Então existe uma urgência na pregação do evangelho. Outro irmão deixa aberto então lá para nós, Lucas 19:10, Flaviane, pode ser. No que nós vamos na pregação do evangelho e vidas ouvindo e sendo salvas, é lógico que nós vamos melhorando o mundo, não é? Nós vamos melhorando porque nós tivemos um pouco dessa conversa da missão integral, de indo e alcançando o homem na sua totalidade. Nós, como igreja, e só a igreja do Senhor Jesus Cristo pode fazer isso, que é pregar o evangelho e alcançar vidas, só a igreja tem esse poder, só o corpo de Jesus tem esse poder, ninguém mais tem, né? Enquanto ela vai fazendo isso, ela vai também encontrando o indivíduo na sua miserabilidade, na sua dificuldade. E ela vai também ajudando aqueles que estão padecendo necessidade. E o nosso grande exemplo nisso é Jesus Cristo, nós vamos ver aqui agorinha, né? Então Jesus vai indo, o camarada está enfermo, Jesus vai curar 10, só um deles volta para adorar e praticamente o texto se refere que ele não é judeu, não é? E os outros 9 vão embora. E Jesus então vai mandar esse lá para os sacerdotes. Todos eles foram para os sacerdotes, mas só esse volta, né? Essa é a verdade do texto. Mas Jesus vai encontrar pessoas que estão com fome, ele não vai dispensar elas, ele vai dar alimentação para elas, né? Vai ajudar essas pessoas. Vai encontrar pessoas que sofrem porque perderam um ente querido. Então Jesus está ali, o ente querido dessa pessoa está indo para ser sepultado e Jesus chama então a pessoa a vir, entrega para a mãe, porque ele tem compaixão, né, dessa mãe. Então ele começa a alcançar o ser humano, na totalidade do ser humano, né? Isso é o evangelho integral, isso é alcançar o cara no seu todo, né? Mas o básico é a palavra que não somente vai salvar o cidadão do momento de pressão que ele vive, momentaneamente, mas aquela palavra que vai trazer vida eterna sobre essa pessoa, ok?
Então vamos lá, então. O microfone foi embora, sumiu. Aqui. Lucas 19:10 é o texto do Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não é? Ó. Então, o nosso exemplo diz o quê? Os irmãos lembram bem desse texto. Jesus está passando, vê o pequeno homem sobre o sicômoro, sobre a árvore, e existia uma motivação muito grande no coração de Zaqueu naquele dia, não era? De ver Jesus face a face, né? Ele já tinha ouvido falar, mas agora ele queria colocar os seus olhos sobre o mestre. E Jesus vai para a casa do Zaqueu, e lá na casa do Zaqueu, Jesus dá uma palestra, nós não sabemos qual é a palestra, mas no meio dessa palestra o Zaqueu se converte, e ele se converte como todo mundo tem que se converter, começando pelo bolso, não é? Porque muitos se convertem só porque eles têm necessidade, dificuldades. Mas poucas pessoas começam a conversão pelo bolso, né? Tem uma dificuldade, meio agarrado. O Zaqueu começa a sua conversão aí, direto no bolso. Ele diz, olha, metade dos meus bens para os pobres. Aí o pessoal fala, agora ele enlouqueceu mesmo, né? Agora o homem ficou louco. Literalmente é isso mesmo, né? Aqueles que se convertem ao Senhor Jesus Cristo são tidos como loucos mesmo, né? Porque agora eles passam a ter Jesus como o primeiro na sua vida. E tudo deles agora são de Jesus. E agora ele começa a fazer o que a lei diz na restituição de 4 vezes mais. E esse texto diz que Jesus veio o quê? Salvar o perdido. Então, aquele que se entende como perdido, se arrepende da situação de perdido, se crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, será salvo, né? Eu, basicamente, penso que só o arrependimento não dá jogo. O arrependimento é o fato do cara reconhecer a sua miserabilidade, não é verdade? Mas ele precisa crer, confessar o Senhor Jesus Cristo, crer no seu coração e confessar com seus lábios em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos ver se a gente sai da introdução, hein, pessoal? Ó. No entanto, a sua vontade de salvar o mundo não lhe tirava a necessidade de melhorá-lo. Existia tantas necessidades no mundo onde Jesus vivia que lhe parecia impossível ignorá-las. Ele era o homem que tinha vindo do céu. Então nós temos aí o João 9, né? Pode ler, quem está com o microfone na mão já vai no João 9. João é de 9 a 14, né? E a Ivana vai no João 3:2 depois. Ok? Vamos lá, no João 1, João 1:9. 9 a 14. Isso. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então esses 2 textos que nós lemos, fica claro, né, a procedência de Jesus. Jesus vem do céu, né? Ele conhece a glória. E conhecendo a glória, ele é o único que pode fazer isso, ninguém mais pode fazer isso, né? Ele tem o poder de se esvaziar para poder se humilhar, né? E humilhado, ele vem como uma das suas criaturas. Ele vem em carne e osso e andar no meio da sua criatura por amor, né? Ele é o único Deus que se sacrifica
por aqueles perdidos que precisam ser alcançados. Os outros, que não existem outros, na verdade, diz o apóstolo Paulo, né? Os pseudos-deuses exigem sacrifícios, mas o nosso Deus, ele se sacrificou por nós. Ele é quem entrega a sua vida e derrama o seu sangue por amor dos pecadores. E ele é quem conhece a glória, ele é quem conhece o céu, não é? Então é isso que os textos dizem. Esse texto que a Ivana leu também é o Nicodemos, não é? Quando encontra com Jesus, ele vai encontrar com Jesus e dizendo assim, olha, não tem como, né? Alguém que fala como o Senhor fala e faz o que o Senhor faz, no mínimo, ele vem de Deus, né? Se vem de Deus, conhece a glória de Deus, não é? Ele, melhor do que ninguém, sabia da glória do reino celestial, mas ao descer a nós, viu a miséria humana e não fez pouco caso dela. Ele mostrou compaixão pelas pessoas que sofriam. Mateus, capítulo 9, verso 36, a Chara, né? A Flaviane vai então lá no Mateus 14, 14, tá certo? Mateus 9, 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. 14, 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, esses dois textos dizem o quê? Que Jesus está achando que Jesus está melhorando o mundo, melhorando a situação para as pessoas que vivem nelas, né? Ele encontra a multidão e a dificuldade que essa multidão tem, ele vai como resposta. Jesus é a resposta para a necessidade das multidões, né? Você que está aí do outro lado, nos ouvindo, de repente, tem aí as suas necessidades também, né? As suas dificuldades. Inclusive, aí, se você tem algum tipo de dificuldade que nós, como Igreja Cristã Evangélica do Brasil, possamos te ajudar, né? Nos procure. Estamos à sua disposição. Então, Jesus, ele vai de encontro à necessidade da multidão. Ele se compadece das suas dores, né? Jesus, ele se importa com as suas dores. Jesus, ele não faz pouco caso da sua dor. Jesus, ele não quer tão somente te levar ao céu. Ele quer te levar ao céu, isso é certo, né? Porque ele veio buscar o que estava perdido, mas também ele vem de encontro à sua necessidade. Nem todo mundo que comeu pão andou com Jesus ou foi ao céu. Nem todo mundo que comeu peixe multiplicado por Jesus andou com ele por fé. Nem todo mundo que foi sarado por Jesus continuou, né? Nós falamos agora sobre os leprosos, né? 10 são curados, um volta para adorar, os outros 9 vão embora rapidamente enquanto a lepra não volta, né? As pessoas que se livram da Covid viram, correm logo para poder ver se não pega de novo. Mas o chinês falou que pode pegar de novo, hein, gente? Então quem corre da primeira pode morrer na segunda. Então, misericórdia, ajuda nós, Jesus. Irmãos, fica firme em Jesus, só Jesus pode, ninguém mais, né? Vemos em Lucas capítulo 4, Ivana está aí no capítulo 4 de Lucas, do 16 a 19, né? Que na sinagoga em Nazaré, nós nem precisamos de ler esse texto, Ivana, porque nós já lemos esse texto, é o nosso texto básico, os irmãos já devem estar com o texto na cabeça, senão os irmãos olham aí de novo, né? Jesus leu parte lá do profeta, ou da profecia de Isaías, que está lá no capítulo 61, verso 1 e 2, afirmou que nele essa profecia se cumpria. Jesus, ele encarna a profecia. Olha que coisa maravilhosa. Percebemos aí o seu exemplar ensino sobre salvar e melhorar o mundo. Nesse texto, que é chamado por alguns de o Manifesto de Nazaré, percebemos a missão integral de Jesus, né? E, consequentemente, se a missão integral de Jesus também é a nossa missão integral, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo,
E como discípulos de Jesus Cristo, nós vamos fazer exatamente aquilo que Cristo fez. Então, o que o Senhor Jesus Cristo ele estava fazendo? O Senhor Jesus Cristo estava anunciando o reino, não que o reino viria, como fez João Batista, mas que o reino já está entre nós. O reino já está entre nós. E eu gosto muito disso, quando Jesus fala que o reino já está entre nós, o que difere de João, porque João está dizendo, é vindo o reino de Deus. Mas quando Jesus chega, ele disse, bom, aí está o Cordeiro de Deus, o qual eu não sou digno nem desatar a sandália dos seus pés. Né? E agora Jesus chega dizendo, eu sou a luz do mundo, né? E quem vier até mim não vai andar em trevas. E o reino de Deus já está entre vós. Então Jesus Cristo vem aqui anunciando o reino presente, o reino que está, o reino que consegue agora trazer você para dentro dele. Né? Falar sobre salvação, falar sobre eternidade e estar em Cristo. Estou tentando aqui lembrar o nome do pregador, Ariovaldo Ramos, né? Ariovaldo Ramos, numa das suas pregações, ele faz uma brincadeira mais ou menos assim, né? Dizendo que o reino de Deus, ele é como uma nave espacial estacionada na grande praça central da cidade, não é? É uma espaçonave invisível. E só aqueles que já entraram nessa espaçonave, já viram ela por dentro, e agora que conseguem sair e falar para as pessoas como é a espaçonave e o que tem lá. E é tão difícil para as pessoas olharem para o nada e ver alguma coisa, né? Elas não vão entender. Por isso elas precisam ser atraídas por Cristo, atraídas pelo Evangelho, e o Evangelho precisa transportá-la das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma vez que isso acontece, irmão, glória a Deus e aleluia. Então é isso que Jesus estava fazendo. Jesus vai chegar e vai dizer, eu sou luz, e as pessoas vão olhar para ele e ver que ele está fazendo coisas que ninguém mais faz. O Nicodemos vai correr para lá e dizer, olha, o que o Senhor fala e o que o Senhor faz, só alguém que vem de Deus. Né? O outro não consegue fazer esse negócio aqui. E Jesus, ele mostra o Evangelho, não uma escrita da qual você vai seguir, mas ele se mostra como o exemplo, o único caminho, a porta pela qual você tem que entrar por ela e atravessar. Jesus é a porta da vida, e a única porta. Jesus é o caminho, não um caminho, ele é o caminho e ele é o vivo caminho. Ele é o caminho, enquanto você anda por ele, ele vai te transformando passo a passo rumo à eternidade. E esse caminho pode até começar, né, meio folgadinho, mas ele vai terminar em morte, na sua morte. Você precisa morrer e se tornar nova criatura em Cristo Jesus para chegar ao céu. Não há um outro jeito, não é? Então essa é a missão de Jesus. E a outra parte da missão é a missão que Jesus deixou para a igreja, e ele já havia dito, dizendo, olha, os pobres vocês vão ter eles com vocês aí muito tempo. Então vocês têm que cuidar dos pobres, né? E vocês precisam ajudá-los, vocês precisam lutar para que haja justiça sobre eles, para que haja consolo sobre eles, para que haja manutenção, né, na vida deles. Então essa parte é uma parte que a igreja, não só a igreja cristã evangélica, né, mas todos aqueles que se dizem de Cristo precisam exercer esse melhorar o mundo, ok? Meu diretor, nós terminamos a primeira parte aqui. Se o senhor acha que tem alguma pergunta, nós estamos por aqui. Toca o barco, ninguém quer falar nada. O pessoal está implicado hoje, hein, professor? Hein, diretor, o pessoal não quer saber de nós, não. Então, ok, está aí. Então, o nosso escritor aqui, ele convida os irmãos aí para poder analisar mesmo o Lucas 4, 16 a 19, né? É essa questão do evangelho integral, do evangelho que leva palavra de vida eterna, e para levar a palavra de vida eterna é preciso levar também, né? Quem fala precisa levar o testemunho de vida também, né? Já falamos sobre isso na outra aula, os irmãos participaram, falando, é difícil, dá o exemplo. É difícil, não, é só morrer.
Você precisa morrer para você mesmo e viver para Cristo. Né? Uma vez que você morre para esse mundo e vive para Cristo, você pode pregar o Evangelho com tranquilidade, que tudo vai dar certo no final, em nome do Senhor Jesus. Ok. Bênção. Chegamos no 1, então, né? Agora vamos embora. Não sei quanto tempo, né? Minha segunda diretora está aqui. Misericórdia. Vamos lá. Jesus veio principalmente para salvar o mundo. O versículo 18 e 19 define a sua missão principal: evangelizar os pobres. Ele veio trazer o evangelho, as boas novas, àqueles que não tinham esperança nenhuma, né? Nenhuma esperança de salvação. Todos os homens são pecadores e carecem da glória de Deus. Aqui nós estamos com Romanos 3, 23. O Romanos 3, 23, literalmente ele disse isso, né? Ele diz que todos pecaram e carecem, né? Lá em Romanos, se não me engano, no capítulo 5, tem o texto que diz também que Deus também colocou todo mundo debaixo da desobediência e depois Deus coloca todo mundo também debaixo da graça. A ideia é, de verdade, em Adão e Eva, todos pecaram e todos foram destituídos. Todos não têm mais acesso a Deus, né? Porque Deus foi o ofendido quando Adão e Eva, então, se tornam independentes, né? Independentes. E eles são criados dependentes de Deus e agora eles se tornam independentes porque vão na onda da serpente e acham que agora eles podem ter conhecimento do bem e do mal e podem tocar a vida, podem se manter, se bancar. E literalmente o que nós vimos naquele dia em Adão e Eva foi a graça de Deus. Porque exatamente naquele momento Adão e Eva deveriam morrer, porque foram para longe de Deus, o mundo deveria ser aniquilado, e nós não vimos o mundo aniquilado e nem vimos Adão e Eva mortos. Né? Porque a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já estava em cima, né? Sobre a raça humana. Então, tudo foi mantido por causa da graça. Porque o Senhor Jesus Cristo, que tinha criado todas as coisas nele, é quem já tinha entregue o seu sangue, o seu sacrifício, para garantir, não é, toda a história e toda a raça humana. Então, o evangelho aos pobres. Eu, quando falo do evangelho aos pobres aqui, eu lembro do João Batista, quando ele está preso, próximo de ser executado, né? Ele chama, se não me engano, lá 2 dos seus discípulos, e ele pede para ir até Jesus. E manda perguntar para Jesus assim, se Jesus é ele mesmo ou se ele precisa esperar Jesus. Uma fraqueza humana, né? Atinge o João ali, e o João vai confirmar esse negócio. E quando os discípulos voltam, eles voltam dizendo para João assim, olha, João, Jesus mandou dizer para você, né? Os cegos são curados, os coxos estão andando e tal, mas o evangelho é pregado aos pobres. O João, então, fala, então, estou pronto para ir embora. Né? Estou pronto para ir embora. Por quê? Porque existe ali uma ideia de que o sinal de prosperidade é um sinal de salvação no meio dos judeus. Não é? Então, os pobres estão bem enrolados, não tem como. Mas quando ele diz que o evangelho é pregado aos pobres, ele está dizendo que o evangelho é pregado para aqueles que não tinham esperança. Não havia esperança nenhuma para o pessoal. No tanto, a viva esperança chegou para os que não tinham esperança. A viva esperança chegou para aqueles que não tinham consolo nenhum. Jesus chegou para consolar, Jesus chegou para trazer a viva esperança. Jesus chegou para poder mudar, né, aquilo que era impossível naquilo que se tornou exatamente um milagre. Um milagre. Agora, os pobres também têm acesso ao céu, eles vão chegar ao céu. Né? E nós louvamos a Deus por isso. Libertar os oprimidos. Essa sentença fala, em primeiro lugar, da libertação espiritual daquela gente que era escrava do pecado. Flaviane aí com João 8,34. Não é? Libertar do pecado. Okay? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é.
Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Né? Então, olha, só Deus pode... Então, 34? 8:34 no João? Está confirmado aí? Ok. Não é? Tá não. Porque eu falei, gente, aqui não dá. Né? Vamos lá. Meu problema é só que eu não enxergo. O problema aqui é óculos. É óculos. A pessoa não tem óculos. Já Quem sabe encontrei. faz ao vivo. Ó, Vai lá. diz assim, Respondeu-lhe. então. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ok. Irmãos, aqui é o seguinte, eu gosto de live por conta disso, porque isso aqui é ao vivo, né, nego? Então, como eu dei prensa na Flaviane aqui na hora, ela olhou para um lado e para o outro e acabou tudo. Eu falei, gente, mas isso aí não está certo, né? Não está legal. Então, meus irmãos, essa sentença ela fala primeiramente do que? Libertação espiritual, do pecado. Todos pecaram e foram destituídos. Quem vai voltar? Como voltar para Deus? Só Jesus é o caminho, só Ele pode nos levar de volta para o Pai. O pecado, ele exige um salário. O salário do pecado é a morte, né? Então muitas pessoas acham que quando elas vão para Jesus não foi pago nada, está tudo certo, né? A graça é isso. Não entendeu. O seu pecado foi pago porque Jesus morreu no seu lugar. O sangue de Jesus foi derramado no seu lugar. Jesus pagou o preço do seu pecado. Você era o Edmundo da crônica do Lewis, né? Então o Edmundo lá é o símbolo da humanidade pecadora. E o leão, que lá é símbolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai se entregar pelos Edmundos, né? Por gente como eu, como você, que são alcançados e resgatados da morte para a vida em Cristo Jesus, ok? Uma pessoa somente pode se sentir verdadeiramente livre se for libertada por Jesus. João 8:36, né? Agora eu vou acertar, hein? Acertei, vamos ver. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória a Deus e aleluia! Estava só 2, né, para frente, né? Ficou mole para nós agora, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Não tem como. Lutas, elas existem, mas as lutas já são vencidas em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já nos libertou, né? João 8:36. Então, os atos religiosos não libertam, só Jesus pode libertar. O que a igreja pode fazer? A igreja ela reconhece pessoas que Jesus libertou. A igreja, ela reconhece pessoas que Jesus libertou. Mas a igreja, a instituição em si, ela não liberta pessoas. Quem liberta as pessoas é o Evangelho, é o próprio Jesus Cristo é quem liberta. E uma vez ele libertando, não há mais condenação. Vamos terminar aqui essa parte, né? A diretora aqui já tinha falado que só faltava 5. Ainda tem mais tempo, não, da minha parte só, né? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Leon Morris afirma que o ano aceitável significa a era da salvação. Fala do desejo de Jesus de que todo homem durante a sua vida tenha a experiência de nascer de novo e assim ser salvo, né? Que está lá em João 3. Eu olhei com os irmãos aqui, ó. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, não é? Não pode ver o reino dos céus. É aquela questão da nave espacial, invisível lá na praça, né? Quem não nasce em Cristo não tem acesso ao interior do reino. E quem não tem acesso ao interior do reino não sabe o que é o reino
Então, também é difícil falar para quem não sabe como que é lá dentro, né? Nós só podemos anunciar o Cristo, e o Cristo é quem faz isso, quem liberta, e uma vez ele libertando, o Espírito Santo do Senhor transporta as pessoas para dentro do reino, e as pessoas vão estar vendo o reino como o reino é. Tá certo? Ok. Hebreus 9, 27 também diz, só existe uma chance, né? O homem nasce uma vez, morre uma vez, depois disso o juízo. Então, se você só tem uma chance nesta vida, não se iluda, né? Com reencarnação ou qualquer outra coisa. É só nessa vida você tem a chance de fazer a sua decisão, e você tem a chance de fazer a decisão por Jesus. Ok? Jesus falou muito do céu. Nos evangelhos, a palavra céu aparece aproximadamente 140 vezes, demonstrando o interesse de Jesus em que o homem pense nas coisas celestes em primeiro lugar. Mateus 6, 33. Né? O que está no Mateus 6, 33? Vai lá, Ivana. 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, primeiro lugar, o reino de Deus. Não os seus próprios interesses, mas os interesses do reino de Deus. Né? Muitas pessoas estão aí vivendo, sempre correndo atrás dos seus interesses, né? Daquilo que importa, a sua finança, mais uma casa, o que há de comer, o que há de beber. Né? Os pobres, eles têm uma facilidade aí, por quê? Porque os pobres, eles vão ser completamente dependentes de Deus, uma vez que eles recebem Deus, Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque eles não têm mais nada. Ele não tem mais nada, ele vai confiar no quê? Roupa ele tem que ganhar, comida ele tem que ganhar. De vez em quando tem que ser perdoado da dívida da água e da luz, porque não tem. O corona vem e se não deixar assim, tem que cortar e levar até os fios embora, como a gente vê por aí. Arrancar o hidrômetro e carregar, porque o cara não tem, então ele só tem Deus, e ele confia em Deus. O pobre tem essa facilidade, né? O pobre não tem a abastança. A abastança, ela é um empecilho para se ver Deus. Então, aquele que busca riqueza procura muita angústia, diz o Tiagão. Por quê? Porque a abastança ela é uma muralha que impede as pessoas de ver Deus. Por isso o pobre está nessa bonança e nessa bem-aventurança. Diretor? O Sérgio está comentando aqui de que não é tão fácil crermos e vivermos só na dependência de Deus como viveu Jó. É verdade. Ei, Sérgio, segura aí, muleiro. Você é um muleiro, velho. Você gosta de uma mula. Sérgio, é verdade, não é mole, não é? E eu gosto do Jó por conta disso, né? O Jó, você vê que ele tem uma abastança grande, né? Ele é muito rico, mas mesmo quando ele era rico, a riqueza dele não era empecilho para ele ouvir Deus. Ele ouvia Deus, e isso foi maravilhoso, né, Sérgio? Aí o que acontece? O Satanás foi lá e Deus deu na cara dele, criou aquela problemática toda que nós já sabemos, e o Jó, ele cai para o zero, né? Pegou um Covid satânico lá na época e acabou com a grana do Jó, meu amigo. E o Jó ficou pobre, né? Mas ele continuou dependente. Isso é verdade que o Sérgio diz, não é fácil para nós nessa época, vivemos tão somente na dependência, né? Mas é isso que o Senhor está dizendo, Ele está dizendo que se for preciso arrancar os seus bens para você viver na dependência, é isso que Deus quer. Tomara que não seja preciso que Deus faça isso. Diretor, está de novo. É continuação do raciocínio dele, né? Que ele diz aqui, que é nestes momentos que estamos passando hoje com os 30 dias de quarentena, onde começa a nos faltar coisas, e então começamos a murmurar e duvidar e colocamos nossa fé em contradição. Literalmente esse que eu falei lá do Covid do diabo, lá na época do Jó. Né? É isso mesmo, né? Então é nessa época agora, é nessa situação que nós devemos tão somente nos apegar ao Senhor Jesus Cristo.
Para o pessoal que tem dinheiro, reserva para poder ficar aí, né, 2, 3, 4, 5 meses, eles estão confiando na graninha deles, né? Para aqueles que têm que vender laranjinha lá na esquina, para aqueles que dependem de ajudas e outras coisas, não é? Tão somente a fé, né? Crendo que não vai nos faltar nada, crendo que o Senhor vai nos suprir, crendo que o Senhor vai multiplicar a água na caixa d'água, o Senhor vai operar no coração do governador para que não seja cortada a energia, que quando esse arroz acabar, um irmão da igreja cristã evangélica do Novo Horizonte vai chegar com a cesta na porta de casa, né? Então nós dependemos, e se o irmão da igreja cristã não chegar, o Senhor vai mandar a cesta pelo anjo. Ele vai levantar o anjo e vai colocar a cesta. O Senhor é bom. Tem mais alguém aí, o diretorzão? É só o da mula. E aquele, manda um abraço aí pro Peru também, né, aquele? Fica firme, aquele. Lá no Peru, inclusive, precisamos dizer que a curva já achatou, né? E parece que o pessoal tá voltando à normalidade lá, hein? Vamos. Vai dar tudo certo, né? Vamos encerrar então aqui, irmãos. O mesmo sentimento teve o apóstolo Paulo quando nos orienta a buscar e pensar prioritariamente nas coisas que são do céu e não nas coisas que são da terra. Quem está aí? Colossenses 3, 1 e 2, né? Colossenses 3, 1 e 2 é o apóstolo Paulo dizendo que nós devemos buscar as coisas do céu e não as coisas da terra. O que o Sérgio fala, irmãos, é incrível, porque viver a fé é um desafio, né? Porque fé é literalmente, a fé nos capacita a receber o que a graça nos traz, não é? Então viver por fé é viver por coisas que você não vê, mas que você tem certeza que está lá, a sua saída está lá e tudo vai dar certo, né? Vai dar tudo certo. Chegamos aí? Colossenses, né? 3, 1 e 2. Isso. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Esse Paulo, irmãos, ele fala de coisas difíceis de ser entendidas, diz o apóstolo Pedro, porque quando ele fala sobre se vocês já foram o quê? Ressuscitados. O que ele está falando aí? Ele está falando que você já foi sepultado, indivíduo. Né? Você aí já foi sepultado em Cristo Jesus, lá na cruz. Você já morreu na morte de Jesus, você já foi sepultado com Jesus e você já ressurgiu dentre os mortos com a ressurreição de Cristo. Isso é por fé. Cristo vive por fé, não é? Então, alguém manda lá para o Marcelo Pasteleiro depois desse negócio aí, ó. Né? Nós vivemos por fé. O Marcelo Pasteleiro, essa semana eu telefonei lá, preocupado com ele, não encontrei. Ele deve estar lá para o Lago das Brisas, de certo, né? Não sei. Mas alguém faz chegar isso aí nele. Por quê? Porque ele tem uma pastelaria lá perto da PUC, né? E ele deve estar numa dificuldade financeira terrível, porque está tudo fechado, irmãos, esse tempo todinho. Enquanto um pessoal vende um trem outro aqui, aquele camarada deve estar apertado lá, hein? Então, se alguém conseguir fazer com que ele me atenda, ou fale comigo, né? A gente vai falar com ele também nesse sentido aí, tá certo? Então, o Paulo fala que já foi ressuscitado porque morreu. Só os que morreram em Cristo Jesus também ressuscitaram em Cristo Jesus. E os que ressuscitaram em Cristo Jesus já têm olhos para a eternidade, porque Cristo, o nosso Senhor, o nosso advogado, está assentado nas regiões celestiais, né? Já advogando a nossa causa. E nós já estamos, diz Paulo, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, irmãos, é só glória, né? E aleluia! O final. A missão principal de Jesus é a missão, principal da igreja. Salvar almas. Então, lógico, por quê? Porque nós vivemos o Cristo aqui na terra. É evangelizar, é apontar
para um novo céu e a nova terra, onde habitam a justiça de Deus. Aqui o último texto aí para os irmãos que vão ler para nós, né, que é o 2 Pedro 3,13. Quando nós falamos sobre justiça, temos que entender uma coisa aqui, viu, pessoal? O pessoal aí está brigando por causa de política, pá, esse negócio todo. Deixa eu falar para vocês, esse trem aqui vai terminar no fogo. Vai terminar no fogo. Justiça é uma coisa que não vai ser implantada nesse reino dos homens. Os homens são justos. Tá certo? O que nós podemos fazer aqui é melhorar a caminhada onde nós estamos ela. A igreja faz o bem aonde ela está e aquele lugar se torna um pouco melhor. Até que essa pessoa morra em Cristo e ressurja também na eternidade. Aí vai ficar tudo jóia. Justiça definitivamente somente na glória com o Senhor Jesus Cristo. Ok. 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Acabou. Se a igreja não cumprir essa missão aqui de levar o evangelho a toda criatura, ninguém vai poder fazer isso. E, de verdade, quem pode fazer isso, levar o evangelho e ir melhorando enquanto leva o evangelho, é a igreja. Por isso você, irmão, você precisa compreender que você já morreu em Cristo Jesus, já ressurgiu em Cristo Jesus, que você é nova criatura em Cristo Jesus e que agora, por onde você vai, você precisa continuar lançando a semente da salvação e fazendo todo o seu possível de que por onde você passe, as pessoas que necessitam ali tenham suas necessidades minimizadas. Né? Hoje, quando você, se é que você faz isso, que a maioria dos crentes está morrendo de medo de ir na rua aí, né, porque está com medo de pegar o Covid, vai morrer, eu falo para os irmãos a verdade, eu estou pior do que o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não está ligando com muito menos está eu ligando. Mas quando Jesus nos leva aí, e nós encontramos ainda nos semáforos da cidade, gente que não pode se esconder como eu e você, porque a jantinha deles depende do que eles vendem. Tem muita gente aí nos semáforos ainda vendendo um docinho, vendendo um negocinho, porque precisa levar 1 quilo de carne para casa. Nessa hora, meus irmãos, não compre o material do camarada. Não compre. Dê o dinheiro para o cidadão. E não dê um pouquinho, mixaria de R$1. Dê um tanto que dá para o camarada comprar uma cesta básica, para ele comprar carne para a semana. Faça isso de forma generosa, seja generoso, faça o bem sem medir, sem medir. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos louvar o Senhor. Cuida de nós, opere a Tua graça sobre nós, sobre os irmãos que estão aí nos seus lares. Meu Pai, sobre os irmãos que já estão trabalhando, correndo aí, porque precisam correr, precisam ir atrás. E sabemos que o Senhor é quem está dando saúde, condições, e o Senhor é quem pode colocar as mãos sobre essas vidas, proteger, guardar, meu Pai, e fazer esses irmãos voltarem para os seus lares guardados pelo Senhor. Queremos colocar a irmã Hilda, que esteve passando pelas pelejas aí essa semana do hospital, e nós colocamos ela diante do Senhor, pedindo que o Senhor esteja guardando ela, fazendo com que ela esteja sendo restaurada. Todos os irmãos que têm passado por um momento de enfermidade, meu Pai, os irmãos idosos da nossa igreja, meu Pai, também o pai do Carlos, que estava na UTI, que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre ele, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, que o Senhor seja conosco, opere a Tua graça sobre nós. Permita, meu Pai, que o pouco que tem no nosso bolso seja multiplicado, a fim de que dê para nós e dê para que nós possamos fazer as boas obras que são tão necessárias. Meu Pai, cuide daquele quando está à distância também. Meu Pai, opere Tua graça sobre cada um desses irmãos da nossa igreja que tem passado por essas lutas. Nos fortaleça e nos capacite a pregar o Evangelho, clamamos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos e obrigado por nos atender. A irmã Sara vai fazer um momento de oração. Vai. Não, vamos fazer um momento de oração com os irmãos aqui. Bora. Tem pedido, mulher. A irmã quer correr, mas não vai correr.
Paz do Senhor aos meus irmãos, amém? Antes do Mateus fazer esse pedido de oração, lembrando que o salmista, ele fez uma oração ao Senhor e disse assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É Salmo 23, um salmo bem conhecido, então nós sabemos que o salmista também, ele passou por momentos os quais muitos dos nossos irmãos estão passando. Eu quero aí agradecer a cada um dos irmãos que estiver no relógio de oração. Irmãos, tem muita gente participando. Está uma bênção esse relógio de oração. Nós não vamos parar com esse relógio tão cedo. A campanha de quinta-feira, nós continuamos a campanha quinta-feira, que você possa participar, e eu creio que quando nós retomarmos as atividades normais da nossa igreja, o Senhor vai estar operando maravilhas, e muitos vão voltar com muita disposição para trabalhar no reino de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã tão maravilhosa, em nome de Jesus. Mateus vai ler alguns pedidos, e nós então vamos estar orando por você. O Íris pede pelas nossas autoridades, governadores, presidente e Congresso, para que eles cheguem no entendimento que a população tem que ser, em primeiro lugar, não seus próprios interesses. A irmã Débora pede aqui para que a gente olhe pela avó dela, Donária, que está com tumor na cabeça, tem 95 anos, e pela mãe dela, que está acompanhando a avó. E a Dionésia pede oração pela sobrinha dela, a Ellen, por saúde, e também pelo irmão dela, Raimundo, também por saúde. São esses os pedidos, se a senhora quiser... Amém. Tem alguns aqui que a gente já esteve orando, quinta-feira, vamos continuar orando, que é o Raimundo, irmão da Dionésia. Vamos orar pela avó da Débora, nós estivemos acompanhando aí também, que ela estava internada, agora, graças a Deus, já está em casa, e que Deus possa trazer restauração para livrar esse câncer, né, já nessa idade tão avançada, e também... continuar orando pela irmã Preta, que o Maurício já orou aqui por ela, pelo pai do Carlos, seu Carlos, pela irmã Neuza também, que o Carlos disse que ela está bem aflita, né? Orar também pela irmã Elidicélia, que também fez seu pedido de oração, orar por ela, que ela anda muito angustiada também esses dias. E, enfim, nós precisamos clamar uns pelos outros. Eu creio que Deus tem operado maravilhas nesse relógio de oração. Já estou ouvindo alguns testemunhos, a Marise ouve lá e manda para mim. Eu estou ficando assim, muito feliz, muito alegre, que Deus tem levantado mais parceiros aí na intercessão, na oração. E é isso que nós precisamos. Precisamos clamar. E aproveitando já nessa oração, vamos estar orando pela live das crianças e que Deus proteja as nossas crianças. Proteja cada uma delas nos seus lares, quando elas retornar às aulas também, que o Senhor possa estar abençoando essas crianças. Então, feche seus olhos aí na sua casa, onde você está. Vamos, então, estar fazendo esse clamor ao Senhor. Pai de amor, é no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor pela tua fidelidade, agradecendo a Deus. Realmente o Senhor tem sido fiel e bondoso para cada um de nós. Pai querido, que o Senhor venha fortalecer a tua igreja, fortalecer os teus filhos, ó Deus, que estão em casa. Senhor, aumentando a nossa fé, ó Pai, aumentando, ó Deus, a nossa esperança no Senhor, ó Deus. Pai de amor, em nome de Jesus, se tem algum dos nossos irmãos que está como salmista disse aqui, ó Pai, com o coração aflito, precisando de um refrigério, precisando que o Senhor guie a eles pela vereda da justiça, Pai. Deus querido, que o Senhor realmente esteja indo ao socorro de cada um deles. Pai, esses pedidos que foram colocados aqui, ó Pai, pelos nossos irmãos, que o Senhor possa estar indo de encontro a cada um deles nos seus lares, ó Pai. A avó da Débora, meu Deus querido, a avó, Deus querido, da tua filha, que tem realmente, ó Pai, cuidado dela ali, a mãe da Débora, Senhor. Pai, eu coloco a irmã Elidicélia também na presença do Senhor, que o Senhor possa trazer graça sobre ela, tirando realmente essa angústia, Pai, tirando, ó Deus querido, às vezes, ó Pai, esses momentos tão difíceis, ó Pai, a mente meia conturbada, que o Espírito Santo do Senhor traga paz, ó Deus. Coloco também o lar, ó Deus, da irmã Maria Laor diante do Senhor. Pai, que o Senhor possa repreender toda a fúria do inimigo, ó Deus,
Deus, toda tentativa do mal ali, ó Pai. Dê sabedoria para a tua filha lidar diante desta situação, ó Pai. Deus querido, eu quero colocar também, ó Deus, o irmão da irmã Dionésia diante do Senhor. Pai de amor, que a mão poderosa do Senhor seja sobre ele, ó Deus, nesses momentos difíceis, ó Deus. Pai, apresento também o meu pai diante do Senhor, que o Senhor possa trazer a bênção do Senhor sobre o lar da minha mãe. Pai, que o Senhor possa proteger o nosso lar contra as enfermidades, ó Deus, em nome de Jesus. Nós cremos na ação sobrenatural do Senhor, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o único que pode fazer algo para as nossas vidas, ó Deus. Pai, os nossos irmãos que apresentaram esses pedidos, Pai, que em nome de Jesus, a mão poderosa do Senhor seja com cada um deles, trazendo paz. Pai, esses irmãos, ó Pai, o Volney, esteja com ele também, ó Deus, a família dele, ó Deus, guardando eles debaixo dos cuidados do Senhor, ó Pai. Deus de amor, não sabemos exatamente o que tem acontecido em cada lar, mas nós sabemos que o Senhor pode visitar cada um deles, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por esta manhã. Abençoa, Senhor, as nossas crianças nos seus lares, ó Pai. Deus, que elas tenham comunhão com os seus pais, ó Deus. Repreenda todo nervosismo, ó Pai, toda ira dentro dos lares nesses momentos de quarentena, toda necessidade. Pai, muitas vezes nós achamos que a necessidade ela só é, ó Pai, do pão, mas ela é também no mundo espiritual. Pai, supre, Deus, todas essas necessidades que cada um dos nossos irmãos tem passado, ó Deus. Isso nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, meus irmãos, que o Senhor possa derramar graça sobre a sua vida nesta manhã. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Um bom almoço, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.